A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Matar não é bom. A gente mata porque a gente gosta de comer o churrasco. E muitos de vocês comem churrasco só porque não tem que matar. Porque se tivesse que matar, virava vegetariano. Não é? Porque matar não é bom. Não é? Não é pecado matar. Deus mandou matar para comer. Deus falou, coma de tudo e para comer precisa matar. Mas esse texto está dizendo o seguinte: façam morrer. Só que esse texto está dizendo o seguinte: façam morrer, matem vocês mesmos. Pegue a tua natureza humana, carnal, quem você é, quem teus pais te ensinaram a ser, se você que foi criado por pais não cristãos, as tradições de família, o jeito de viver, a sociedade, a cultura, a forma como todo mundo faz. Pega esse bicho e mete a marreta na cabeça dele e mata. É isso que Paulo está dizendo, nós temos que fazer morrer os nossos desejos, as nossas vontades. Tiago pergunta para a gente de onde vêm as guerras, de onde vêm os conflitos, de onde vêm os problemas que existem entre vocês, se não desse desejo que você tem de centrar tudo em você mesmo e de agradar a você mesmo. É daí que vêm as brigas, é daí que vêm as discussões, é daí que vêm as guerras, é daí que vêm as diferenças, as divisões, as contendas, os divórcios, as violências domésticas, desse desejo que nós temos de autossatisfação. Aliás, foi isso que Jesus disse quando ele disse: ninguém pode me seguir sem antes levar a si mesmo até a cruz, negar a si mesmo, trair a si mesmo, abrir mão de si mesmo. E Paulo está dizendo: matem, coloquem de lado, afastem a natureza de vocês. Agora olha o que ele está falando que a gente tem que fazer morrer. O texto vai dizer que ele tem que fazer morrer a imoralidade sexual. Tem que fazer morrer... isso aí é só uma dica. Se você assiste Netflix, assista esse documentário. Esse documentário foi um documentário escrito feito por cristãos, um filme feito por cristãos, está na Netflix, tem legenda. Se você não gosta de legenda, eu acho que, desculpa, sinto muito, mas não tem em português dublado. Graças a Deus. Bom, esse filme fala justamente do tipo de sexualidade que os jovens estão vivendo nos dias de hoje. Assista esse documentário. Jovens aqui da igreja, reúnam-se com o pastor de jovens, assistam esse vídeo, conversem sobre ele. É muito bom. Vai deixar você chocado, você vai ficar de cabeça aberta. Você vai ficar assim, acredito. Não é? Ok. A impureza, a paixão, o desejo, o mal, a avareza, a raiva, a fúria, o mal de novo, a maledicência, fofoca, língua comprida, palavrão, linguagem obscena, tudo isso é o que nós temos que fazer morrer. É tudo isso que a gente tem que matar. Igual mata um porco, igual mata um boi. E às vezes é igual matar porco mesmo. Quando a gente vai matar as nossas próprias maldades, a gente sai correndo pelo quintal e gritando, com a desgraça toda. Né? Terrível. Não é? Mas é isso que a Bíblia está dizendo. Façam morrer essas coisas. Sabe por quê? Se você e eu não fizermos morrer essas coisas e afastarmos essas coisas das nossas vidas, nós não conseguiremos cumprir a missão que Deus nos deu. É impossível ser um missionário. É impossível fazer missão tendo essas coisas presentes na vida. Porque são essas coisas na vida que geram os tipos de relacionamento que eu passei aqui 20 minutos descrevendo para vocês.
Esses relacionamentos dos nossos dias, relacionamentos quebrados, relacionamentos instáveis, são causados por isto daí. E é por isso que Paulo está dizendo, se vocês querem fazer a missão por meio de relacionamentos, primeiro vocês têm que tratar o seu relacionamento com Deus. E se você não tratar o teu relacionamento com Deus, fazendo morrer a natureza de você, a sua natureza pecaminosa, você não poderá desenvolver bons relacionamentos com outras pessoas. Eu vou contar só uma história, para te mostrar como isso é verdade. Tem uma moça da minha igreja, crente, fiel a Deus, menina de oração, frequenta a igreja, escola dominical, lidera algumas coisas na igreja, é uma menina muito legal. Só que ela tinha coisas não tratadas no coração dela quanto a desejos. E aí fizeram uma festa para reunir os ex-alunos da escola que ela frequentava, quando ela era adolescente. E ela foi nessa festa dos adolescentes, que agora já eram adultos, da festa da galera da escola. E lá a festa rolando, brincadeira daqui, risada de lá, um cara sentou do lado dela, o cara era bonito, ela tinha um problema sério com questão de desejos que ela não tinha matado dentro do coração dela, que ela estava vivo aquilo ali. Uma hora da festa o cara virou de lado e tacou-lhe um beijão. E ela retribuiu. Um cara que não era crente, um cara ao qual ela deveria testemunhar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que se morresse naquele momento iria para o inferno, mas ela se importava mais naquele momento na satisfação do desejo dela de dar um beijo naquele bonitão, do que em salvar a alma dele do inferno. E agora ela está num dilema. Como é que eu vou poder falar do Evangelho para ele, sendo que eu dei um mau testemunho não só para ele, mas diante de toda a galera da escola? Como é que agora eu vou falar para essa galera, vocês precisam se arrepender do pecado e crer no Senhor Jesus Cristo? Eles vão olhar para a cara dela, vão rir, vão dizer assim, você que naquela festa deu beijo no cara, caiu no amasso lá, vem falar para a gente de se arrepender de pecado e de crer em Jesus Cristo? Aonde? Como é que você vem anunciar para a gente uma coisa que você mesmo não vive? E os relacionamentos são transformados a partir do momento em que nós passamos a abandonar o pecado e a viver o cristianismo de verdade. Só que não basta simplesmente tirar o pecado, o texto fala que nós temos que substituir tudo isso por um novo repensar da vida. Porque o começo do texto vai dizer que em Cristo Jesus não há judeu, não há grego, não há cita, não há bárbaro, não há circunciso ou incircunciso. Todas essas coisas estão falando sobre fatores éticos, religiosos, morais, culturais, sociais, de todos os âmbitos da sociedade. Ele está dizendo que você se encontrar com Cristo significa um rompimento com tudo que esse mundo é, e com tudo que esse mundo diz, e com tudo que esse mundo pensa, e como todo esse mundo age, e fala, e vê a vida. E se você não romper com isso, para você ser cristão, você perde uma grande oportunidade de pregar o Evangelho. E ele vai dizer então, em Cristo tudo é ressignificado, e nós somos cheios de novos sentimentos. Olha os sentimentos. Compaixão, bondade, humildade, gentileza, paciência, tolerância, perdão, amor, paz de Deus, gratidão, habitação da palavra, sabedoria, aprendizado, exortação mútua. Todas aquelas coisas que são retiradas são agora substituídas por novas coisas. Tudo é ressignificado. Tudo que você matou precisa ser cheio de outras coisas. E esse é o grande problema da nossa vida cristã muitas vezes.
Porque naquele momento em que nós estamos emocionados e nos convertemos, nós até temos força para matar o velho homem. E alguns de nós tomam decisões e abrem mão realmente de certos compromissos mundanos antigos. Mas o problema é que nós não nos enchemos dessas coisas. E aí, quando nós não nos enchemos dessas coisas, aqueles sentimentos antigos têm uma tendência de voltar. E de se ressignificarem na sua vida. Então o texto vai dizer para a gente que a gente tem que se encher das coisas de Deus. E quando a gente está cheio das coisas de Deus, eu quero me dedicar e nós vamos terminar aqui. O texto vai falar o seguinte: quando você matou aquele velho homem e quando você se encheu dessa nova vida em Cristo Jesus, olha o que o texto diz que acontece com a mulher, por exemplo. Sujeite-se ao seu marido. E o texto está dizendo o seguinte, no texto não está dizendo assim, homens sujeitem as suas mulheres. Seja machão, bruto, brucutu, põe a mulher no lugar dela, humilha ela, rebaixa ela, é isso que o texto está dizendo? Não. O texto está dizendo que a mulher, por ela mesma, sozinha, porque ela matou a velha natureza dela, porque ela se ressignificou ética, socialmente, religiosamente, porque ela é uma nova criatura em Cristo. E essa nova criatura se encheu de paciência, compaixão, humildade, amor, toda aquela gama de coisas de Deus. Essa mulher, ela não precisa que ninguém a rebaixe, que ninguém a humilhe, que ninguém a force, ela voluntariamente se entrega. E ela diz, eu vou obedecer o meu marido. Esse relacionamento que antes vivia cheio de briga, de conflito, de contenda, porque ela não abaixa a cabeça para ninguém, porque minha mãe me criou assim, porque eu sou pernambucana, risco a faca, sou mulher macho mesmo, tenho medo de ninguém, homem nenhum fala nada para mim, essa coisa, acabou. Isso morreu, ela sufocou, ela matou, ela furou, ela... acabou. E agora ela é cheia de significado em Cristo Jesus. E agora ela vai transmitir para o marido dela Cristo. A pergunta é, como é que ela está transmitindo Cristo? Você sabe como é que ela está transmitindo Cristo? Filipenses capítulo 2 diz para a gente que Jesus Cristo era Deus. Todas as coisas foram criadas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele não precisava obedecer ao Pai. Ele não precisava ser submisso ao Pai, porque Ele e o Pai são iguais. Em autoridade, em poder, em glória, em dignidade, em todas as coisas. Deus e o Pai são um. Mas olha o que Filipenses diz. Que Ele decidiu esvaziar-se da sua condição divina. E decidiu nascer de uma mulher. Você já parou para pensar nisso? O Criador do universo se sujeitar ao cuidado de uma mulher humana. O Senhor soberano de toda a história agora está nas mãos de uma mãe humana pecadora, que sequer entende a sua obra e quem Ele é completamente. Que ela mesma precisa de conversão, da ação do Espírito Santo nela para crer nele. Ele se sujeita a ela. Esses dias, nessas discussões bobas que a gente tem na igreja, a gente estava lá na igreja discutindo assim, será que Jesus um dia apanhou de vara? Aí alguém falou, não, Jesus não apanhou de vara porque a Bíblia diz que ele nunca pecou. Aí eu falei assim, beleza, mas a Bíblia não diz que Maria nunca pecou. Vai que Maria um dia lá estava das pá virada e dá-lhe vara no moleque sem merecer. É possível e é provável. Não é? Então ele foi injustiçado, tanto na sua criação,
quanto na sua morte, mas o texto vai dizendo, ele se submeteu a Deus em todas as coisas, e o texto diz até a morte, e a morte de cruz. Você lembra da última oração dele? Pai, querer ir para aquela cruz eu não quero não. Se tiver algum outro jeito de resolver a história, passa de mim esse cálice. Ele está manifestando claramente que a vontade humana dele e a vontade divina dele não compactuava com a morte, porque ele é um Deus de vida. Mas ele diz, faça-se a tua vontade e não a minha. Então, quando uma mulher se submete ao seu marido, ainda que seja por injustiça, ainda que ele não seja um cara tolerante, um cara muito bem equilibrado, ainda que a ordem dele seja arbitrária, ainda assim ela diz, eu vou me submeter, porque quando eu faço isso eu estou sendo igual a Jesus, que se submeteu à injustiça das injustiças, o justo pelo injusto, morrendo uma morte que ele não merecia, por um pecado que ele não cometeu. E é isso que uma mulher cristã faz quando ela obedece o seu marido. Porque ela encontrou agora significado não mais no marido, porque ela encontrou significado não mais em si mesma, porque ela encontrou não mais significado na lógica desse mundo, mas porque ela encontrou significado em Jesus Cristo. Agora o texto vai dizer para o marido. O texto diz, marido, você que matou o velho homem, você que foi cheio daquelas qualidades, o texto diz para a gente assim, maridos, amem as suas esposas e não sejam em nada ásperos com ela, grossos, estúpidos. Em nada estúpidos. Nunca grite com ela. Nunca seja duro com ela, nunca seja áspero com ela, trate ela com delicadeza. A Bíblia vai dizer assim, olha, você é casado, você é homem? Se você é solteiro, fica solteiro, porque o solteiro cuida de como agradar o Senhor. É mais fácil agradar o Senhor. Porque a segunda via é cuide de como agradar a sua esposa. Porque o homem casado, ele cuida de como agradar a esposa. Agora, como agradar a esposa significa agradar uma mulher pecadora. Agora, pensa bem, por quem que Cristo morreu? Ô esposinha sem vergonha essa de Jesus, meu Deus do céu. Como a gente erra. Ele morreu por nós, Ele deu a vida por nós, e a gente peca. E a gente ignora a vontade dEle, os planos dEle, a gente não faz, a gente não cumpre, a gente não vai, a gente não ora, a gente não obedece. E Ele continua agindo para o nosso bem em todas as coisas, Ele coopera para o nosso bem. A Bíblia está dizendo que eu e você, marido, temos que ser assim. Não importa se a sua mulher é bonita ou feia, se ela é chata, se ela é legal, se ela reclama o tempo inteiro, se ela é brava, se ela tem 15 TPM por mês, não importa. O marido cuida de como agradar a sua esposa. Ele ama a sua esposa e ele ama incondicionalmente. Ele se sacrifica por ela, porque Cristo amou a igreja dando a sua própria vida por ela. Então esse homem ressignificado, ele não está mais preocupado consigo mesmo. Ele não está preocupado com o seu sono, ele não está preocupado com a sua saúde, ele não está preocupado com o seu cansaço, ele não está preocupado com nada disso, ele tem uma preocupação: como é que eu vou amar essa mulher e como é que eu vou fazer ela feliz. É abrir mão de si mesmo, é sacrifício. E é sacrifício sem recompensa. Porque a recompensa nós já recebemos, é Cristo. E quando nós nos sacrificamos pelas nossas esposas, nós estamos fazendo isso por Cristo Jesus. E estamos comunicando para as nossas esposas Cristo Jesus. Isso é missão. Agora o texto vai para frente porque ele faz um jogo do menor para o maior em termos de submissão. Então ele vai da mulher para o marido e agora ele vai
do filho para o pai. E ele diz assim: filhos, obedeçam seus pais só quando for da sua vontade. Está escrito aí? Obedeçam seus pais só quando ele falar uma coisa que é justa, que é correta, que é boa, que é do teu bem. É isso? Não, fala o que aí? Filhos, obedeçam seus pais sempre, em todas as coisas. Filhos, obedeçam seus pais, porque isso agrada o Senhor. O jovem, a adolescente, ele sempre está pronto a dizer sim, papai, e sim, mamãe. E não é um sim brucutu. Porque às vezes eu dou ordem para os meus filhos. Esses dias eu disse para o meu filho assim: desliga o videogame. Na hora ele desligou o videogame. Mas assim que ele desligou o videogame, ele saiu assim. Batendo o pé, o bico desse tamanho. Falei, volta aqui, cara. Vem aqui. Sentei, botei ele na minha frente, olho no olho, falei assim: tem alguém aqui que te odeia? Não, papai. Você está com falta de alguma coisa na sua vida? Você tem comida? Tenho, papai. Você tem casa para morar? Tenho, papai. Você tomou banho hoje? Tomei, papai. Você está vestido com uma roupa? Tô, papai. Você tem brinquedos para brincar além do videogame? Tenho, papai. Poucos ou muitos? Muitos, papai. Você tem pais que amam você? Tenho, papai. Você tem uma mãe que ama você? Eu tenho, papai. Então, meu querido, por que você saiu daqui bravo? Se você está me dizendo que todas as coisas que eu faço são para o teu bem, você não quer que eu faça bem para você, quer que eu faça mal para você? E ele disse, não, papai. Eu falei, então agora você vai ser corrigido. Porque eu estou te dando o bem. E eu estou agindo para o seu bem. E você está tratando o bem que eu estou te oferecendo como mal. Você não está me agradando como pai. Significa que quando filhos obedecem aos pais em tudo, significa obedecer com gratidão. Obedecer com alegria. Obedecer com paciência. Obedecer com longanimidade. Obedecer com humildade. Jovens e adolescentes que mataram a sua natureza e que se encheram de Cristo e agora ressignificados em Cristo, obedecem os seus pais. Mas a coisa não é só para os pais. Porque o texto vai dizer, pais, não irritem os seus filhos. Agora tem um truquezinho na palavra grega que é usada aí para não irritar os filhos. Existem duas maneiras que essa palavra grega significa irritar os filhos. A primeira maneira que você tem de irritar o seu filho, sabe como é? Dando tudo o que o seu filho quer. As crianças mais violentas, as crianças mais irritadas, as crianças que mais batem nos outros, as crianças que mais xingam palavrão, as crianças mais nervosas, mais explosivas, mais irritadas, são aquelas crianças que os pais só sabem dizer sim, que dão tudo o que ele quer e nunca corrigem. Você quer irritar o seu filho? Dê tudo o que ele quer. Diga sim para ele o tempo todo. Dê todos os brinquedos, dê todos os lanches do McDonald's, leve ele para ver todos os filmes da Disney, compre todos os brinquedos, não bata na bunda dele, não diga não para ele, não faça nada de ruim para ele, seja sempre bom, só o que ele quer. Satisfaça o coração dele. Você está irritando seu filho. Essa criança vai estar constantemente irritada. Eu tenho visto crianças assim meter a mão na cara dos pais. Pau! Toda vez que o pai não faz uma coisa que ele pega, já vi em restaurante, a criança pegar a mesa do restaurante, blá, para cima. E os pais ainda, ai filhinho, eu fiz alguma coisa que não te agradou, ai me desculpa, papai não queria. Faça isso.
Dê tudo o que seu filho quer. Agrade a ele o tempo todo. Faça todas as vontades dele. Você vai irritá-lo profundamente. Agora tem uma outra maneira de você irritar o seu filho. Sabe qual é? Você não fazer nada. Você cruzar os braços. Sabe aquele pai que não conversa com os filhos? Ele entra em casa depois do trabalho, ele senta a televisão e fala assim: sai daqui, não me enche o saco, vai para o seu quarto, não quero papo. Aquele pai que não dá atenção, aquele pai que não brinca de carrinho no chão, aquele pai que não rola na grama, aquele pai que não vai no parque andar de bicicleta, ensinar a soltar pipa, aquele pai que não desce a ladeira com carrinho de rolemão. Sabe aquele pai ausente, aquela mãe ausente? Aquele pai que tem dentro do seu coração o sentimento assim: eu já ponho comida na mesa e dou um teto, já fiz mais do que a minha obrigação. Esse pai vai ter um filho extremamente irritado. É esse filho que vai ser o brigão da escola. É esse filho que vai arrumar treta, vai quebrar, vai botar fogo na carteira, vai pendurar em ventilador. Ele vai chegar na igreja, vai causar o terror. Sabe por quê? Sabe por que ele faz isso? Porque ele quer a atenção do pai. Ele quer que o pai olhe para ele. Não importa nem que seja, na cabeça dele é assim: se for para o meu pai me bater, não tem problema, pelo menos o meu pai vai estar comigo. Isso é uma criança extremamente irritada. Uma criança extremamente violenta, é uma criança que não tem atenção. O texto está dizendo: pai, você se reencontrou em Cristo Jesus? Você foi ressignificado, você matou a velha natureza? Seja paciente, vai lá brincar de casinha de boneca. Seja longânimo, vai lá com aquele brinquedinho Lego, pequenininho, montar. Tenha paciência, tenha longanimidade. Isso você comunica tanto a presença de Cristo quanto a glória de Deus para o seu filho. Agora, o texto termina com um negócio que talvez hoje em dia seria bem estranho, porque o texto vai falar de relações profissionais. Ele fala de obediência, ele fala de incentivo, de sinceridade, de isonomia. Aí, de repente, ele vem falar assim: escravo. Agora, a gente tem que entender o que é um escravo. Escravo é alguém que tem alguém mandando na vida dele em tudo. É todo o trabalho sem direito nenhum. Tu tem 13º, fundo de garantia, não sei o que, carteira de trabalho assinado, plano de saúde, o que a empresa te dá? Um montão de direito. Certo? O que o escravo tem de direito? Cala tua boca e trabalha. E se não trabalhar direito, apanha. E tem mais um detalhe muito interessante, porque o patrão, o dono do escravo, ele poderia vender o filho do escravo, por exemplo. Imagina se alguém fosse teu dono e ele dissesse assim: eu vendi sua filha para aquele cara lá, agora ele vai morar lá. Sua filha vai ser daquele homem lá, ele vai usar ela como objeto sexual. E semana que vem eu vou vender a tua esposa porque eu estou precisando de dinheiro também. Esse é o escravo. Ele não tem direito sobre a sua própria vida. Ele não tem direito de vestir a roupa que ele quer. Ele não tem direito de comer a comida que ele quer. A roupa que ele veste é a que dão. A comida que ele quer é a que serve, que dão para ele, a que servem para ele. É o que ele come. Agora o texto está dizendo: escravo, sujeite-se ao seu senhor. E não faça isso somente quando ele está vendo. Mas mesmo quando ele não estiver presente, faça tudo o que você fizer como se estivesse fazendo para Deus. E ele está dizendo para nós que somos trabalhadores, seja nós escravos, sejamos nós assalariados com carteira assinada. Todas as manhãs, quando você levanta para ir para o seu trabalho, você não está indo trabalhar para a empresa, você não está indo trabalhar para patrão, você não está indo trabalhar por salário, você está indo trabalhar para o Senhor. E é por isso que o texto diz: faça o seu melhor e faça com alegria. E não faça somente quando o teu patrão está olhando ou está fiscalizando, mas faça do mesmo jeito o tempo todo, o melhor que você pode, mesmo quando o seu patrão está ausente. Essa é a ordem. Agora, a ordem final, o último do texto, ele dá para o patrão.
Ele diz: você é patrão, você tem funcionários, você tem pessoas que estão debaixo de você, te obedecendo. Ali no caso, o senhor e o escravo, ele diz: trate todos os escravos do mesmo jeito que você quer ser tratado. Trate-o com isonomia, com imparcialidade. Olha só, como a gente pode ser malvado com pessoas que trabalham para a gente. Lá em São Paulo, é comum as pessoas terem faxineira. O dia da faxina em São Paulo hoje está custando R$150. É o dia de uma faxineira. Uma faxineira cobra por dia de trabalho R$150. É o que a gente paga normalmente lá em São Paulo. Aí tem gente, não é gente que não tem dinheiro, é gente murrinha, é gente tacanha, é gente que está com iPhone no bolso, tênis de 500 pau no pé, é gente que troca de carro todo ano, é gente com roupa boa, que chega para a faxineira e fala assim: eu vou te contratar, mas eu vou te pagar 130. Isso é gente safada. É gente que não está pagando o valor que é honesto, que é correto, que se paga normalmente. É gente que está usando o outro para abusar do outro. Eu vou te pagar 130 por dia. Ai, moço, mas eu cobro 150. Não, é 130. Se você não quiser, tem outras 5 faxineiras aí na fila esperando emprego. É esse senhor que o texto está dizendo que nós não devemos ser como cristãos. Diminuir o trabalho do outro, pagar menos pelo trabalho do outro. E tem gente pior ainda. Tem gente que pega o carro, vai lá no Nordeste, pega uma menininha de 12, 13 anos lá no Nordeste, traz essa menina para trabalhar como uma escrava, trabalha de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, 24 horas por dia, vive dentro da casa do patrão, come, não sai nunca, não tem a vida dela, não tem amigo, não tem nada, fica lá como uma escrava trabalhando. E às vezes por um salário mínimo no fim do mês. O texto está dizendo: você é cristão, você matou a velha natureza, você foi ressignificado em Cristo, então você não vai pagar 150. Quanto você gostaria de ganhar pelo dia da faxina? Ah, eu gostaria de ganhar uns 200, então pague os 200. Se você acha que o justo é 200, e você gostaria, se você estivesse fazendo aquele trabalho, ganhar 200, dê 200 e não 150. Porque assim você está comunicando Cristo para o teu funcionário. E o teu funcionário vai chegar um dia para você e vai falar assim: por que você paga mais do que todas as pessoas da vizinhança? E você vai dizer: porque eu tenho Jesus Cristo. E você pode ter também. Então esse texto está dizendo sobre missões. Esse texto está dizendo: maridos fazem missões, mulheres fazem missões, pais fazem missões, funcionários fazem missões. Nós agimos missionariamente no mundo quando nós nos ressignificamos em Cristo Jesus. A minha pergunta final é: esposas, como é que tem sido a sua missão? Você tem sido missionária na vida do seu marido? Tem comunicado Jesus para ele? Se você é uma esposa que não tem marido crente, se você é um marido que não tem esposa crente, aumenta mais ainda essa pergunta. Porque a Bíblia diz que a esposa e o marido que tem um cônjuge que não é crente, ou um marido ou uma esposa que não obedece a Deus, a Bíblia diz: o seu testemunho de sacrifício tem que ser ainda maior. Como é que tem sido na sua vida? Como é que você tem sido como filho? Talvez tenham alguns jovens, adolescentes aqui na igreja que têm pais que não são crentes. E a pergunta é: como é que você está testemunhando para o seu pai que não é crente o evangelho? E a resposta bíblica é: obedeça teu pai sempre. É assim que você testemunha o evangelho. Se você é pai e tem filhos que ainda não são convertidos, que ainda não entregaram suas vidas a Jesus, a Bíblia está dizendo: não irrite os seus filhos.
Seja um pai presente, amoroso, atencioso, firme, que corrige, que sabe corrigir quando precisa corrigir, que sabe amar quando precisa amar, que é presente na vida do filho, que conversa com o filho, que faz coisas simples, como dizer, eu te amo. Eu vivi com o meu pai durante 30 anos de idade, eu nunca ouvi da boca do meu pai, eu te amo. Nunca. Primeira vez que eu ouvi isso, eu já tinha 35 anos de idade. E eu decidi dizer para ele, porque eu tinha sido ressignificado em Cristo Jesus, e eu disse, pai, eu quero dizer uma coisa, eu te amo muito, coroa. E aí ele olhou para mim e disse, eu também te amo. Mas isso foi por meio de Cristo Jesus. Isso tem a ver com as nossas relações profissionais. Como é que você vai testemunhar Cristo lá no seu trabalho se você é um funcionário que leva as coisas nas coxas, que faz tudo de qualquer jeito, que quando o patrão está lá, você age de um jeito, puxa saco, faz um monte de coisa, quando ele vira as costas, você faz de outro jeito. Como é que você vai testemunhar Cristo ali, meu amigo? Como é que você vai fazer a missão lá? Se você é patrão de alguém e você tem funcionários, como é que você vai ter a moral de falar de Jesus para os teus funcionários se você é um patrão severo, carrasco, que paga o mínimo possível, mas pede o máximo possível de trabalho? Como é que você vai falar para aquele cara, cara, você precisa de Cristo? Nós vamos fazer a missão quando nós nos encontrarmos novos em Cristo Jesus. É isso que Colossenses está dizendo para a gente. Jesus tem que ser o centro da nossa vida, de tudo que nós fazemos. É assim que nós fazemos missão. Amém? Vamos orar? Papai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado pela verdade que sempre ela traz aos nossos corações. E agora nós pedimos ao Senhor por transformação, por ação do teu Espírito, por poder do Espírito Santo, para nos convencer, para nos quebrar e para nos impulsionar a uma vida que glorifica ao Senhor. Se nós queremos impactar esse mundo, nós precisamos matar esse velho homem. Isso é muito dolorido, sofrido, penoso e muito difícil. Nos ajuda, Senhor, a matarmos esse homem pecador, cheio de si mesmo, que vive essa superficialidade de relacionamentos. E nos ajuda, Senhor, a aproximarmos de pessoas, não procurando benefícios ou ganhar coisas delas, mas nos aproximarmos de pessoas para nos entregarmos completamente para que comuniquemos o Senhor Jesus Cristo. Abrindo mão de nós mesmos como o Senhor abriu. Foi assim que o Senhor nos conquistou, sendo servo, sendo escravo, sendo o limpador de pé sujo, sendo o criminoso condenado injustamente na cruz. Que nós também possamos ganhar pessoas neste mundo, fazendo a tua missão por relacionamentos transformados pelo Senhor. É o que eu peço por mim, pelos meus irmãos, e eu faço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?